Imagina assistir uma série falando da colonização portuguesa no Brasil. Como a economia cresceu, a segurança melhorou e como os portugueses protegeram o ouro nas Minas Gerais. Você ia acreditar? Exatamente como a série Fauda. Uma série que fala do conflito palestino-israelense. Fauda significa bagunça. E essa série é uma bagunça de verdade. Talvez você vai pensar que porque sou palestino, então vou falar que tudo é uma mentira. Mas a verdade é que existem cenas reais, cenas mentiras e cenas fora do real. Amigos e amigas, sou Amjad Milhem e mais um vídeo do palestino num prato de feijoada. Amigos e amigas, a mistura de hoje não é apenas uma feijoada com falafel ou pizza de calabresa recheada com doce de leite. A mistura de hoje é da história. E esta série acabou apagando muita história. De 1948, 1967 e muito mais. A série acontece na Cisjordânia, na Palestina, entre dois grupos, um grupo de terrorista e o segundo, um grupo da Força Especial de Israel, chama Mustaribin. Vamos direto ao assunto e vamos começar com a primeira cena desta série. Nesta cena, o grupo do Mustaribin entra na mesquita com alguém ferido. De repente, apontam as armas na cara dos civis para sequestrar um dos líderes do grupo de terroristas e simplesmente levam ele afora. Esta cena eu já assisti ao vivo na Palestina. Normalmente na sexta-feira eu ia jogar snooker enquanto meu pai rezando na mesquita. Mas antes que acabe a oração, eu ia chegar na frente da mesquita esperando meu pai. E normalmente os Mustaribin chegam de boa, descendo de um carro, pedindo para alguém ir com eles para conversar. Normalmente não acontece isso, porque até essa pessoa mesmo que eles viram para sequestrar, ele não ia arriscar a vida de 20, 30, 40 pessoas. Mas com tudo isso, a cena não é aquela cena foda. É apenas uma cena real, só que com mais um pouco de ação. Também mais uma cena real, só que com um pouco de tempero. A cena quando Doron entrou no hospital e foi atendido pela médica. Ele foi um pouco machucado na cabeça. A médica disse que ele precisa ficar pelo menos uma noite no hospital e a enfermeira vai cuidar dele. Mas a coisa real é que lá você toma um tiro. Simplesmente um médico dá uma olhada e disse: não precisa ficar hoje, pode ir para casa e nem precisa voltar. Mas vamos lá para aquelas cenas exageradas. E a primeira, no sexto episódio, quando aparece o grupo terrorista planejando plantar uma bomba no estômago do soldado que foi sequestrado. Meus amigos, esta cena é muito fora do real. Nunca aconteceu, eu não acredito que vai acontecer. No sétimo episódio, apareceu uma cena entre o Walid al-Abed e Doron. Quando Doron ameaçou o Walid al-Abed de matar o Sheik se não entregaram o soldado. Nesta cena, parece que Israel está tentando fazer uma limpeza. Limpeza do mente, meu mente e sua mente. Israel está tentando se mostrar como um estado da liberdade e democracia. Mas a verdade é que não é. Walid al-Abed perguntou a Doron desde quando Israel mata prisioneiros. Meus amigos, tem muitas provas e muitos vídeos mostrando Israel assassinando prisioneiros. No oitavo episódio, depois daquele troca de soldados entre o grupo terrorista e o grupo Força Especial de Israel, que chama Mustaribin, chegou notícias para o ministro da Defesa de Israel dizendo que tinha menina de 6 a 7 anos no meio da troca, que depois virou um ataque. O ministro da Defesa de Israel disse que animais são eles. Depois que descobriu que foi o grupo da defesa de Israel que plantou bomba no corpo de uma criança, ele ficou chocado. Mais uma vez, meus amigos, tem vídeos e provas mostram como o exército israelense usou criança no meio do ataque, no meio do conflito. No oitavo episódio, de novo, apareceu uma cena de limpeza. Israel, de novo, está tentando limpar a imagem do Estado. A criança que foi envolvida na troca foi depois levada a um hospital israelense. Depois que saiu do hospital, a criança perguntou à mãe: "Mãe, o médico era judeu.
E o tio que me deu o brinquedo era judeu também. Mostraram a mãe fugindo da resposta. Israel está tentando mostrar ao mundo que os palestinos ensinam as crianças a odiar os judeus. A verdade, muito contrário. Nunca fomos ensinados que nosso conflito com os judeus, na hora que o Estado de Israel é um Estado judaico, mas nosso problema é nosso conflito com Israel, não com os judeus. Existem muitos judeus que são contra o Estado de Israel, são contra o Estado judaico. Existem séries e filmes também falando disso. Sempre é um prazer receber hóspedes de Israel na Alemanha. Shalom. Israel. Sionim. Somos de Nova York. No oitavo episódio, mais uma vez, o ministro da Defesa de Israel falando com um dos líderes israelenses e disse: seu grupo quase nos enfiou numa guerra, onde eu fiquei pensando, todos esses anos era o quê? Uma brincadeira? Um jogo de esconde-esconde? Mais uma cena onde o diretor está mostrando que o Cisjordânia fora do controle. O Doron ficou andando nas vilagens da Palestina sem problema nenhum, até chegou a um lugar onde um sheik recebeu ele e decidiu ajudá-lo. Levou ele à mesquita e ficou de olho até tive a certeza que Doron é um muçulmano. Meus amigos, Cisjordânia está sob controle do Israel e do governo da Palestina. Não existe que alguém anda nas vilagens ferido sem alguém chamar a polícia e a ambulância. E fora disso também, o Doron entrou à mesquita, deram um cobertor para ele, como se fosse um hotel. Mas tudo bem. No nono episódio, apareceu aquele entrevista entre o voluntário e o grupo do terrorista, onde mostraram que esse voluntário ele está aqui para receber o seguro da vida. Mais uma cena e outra do Walid al-Abed, um membro do grupo terrorista. Anda nas cidades visitando fulano sem problema nenhum, como se fosse Cisjordânia um grande mato. Meus amigos, existem duas cenas que eu gostei muito. A primeira, no primeiro 10º episódio, é uma conversa entre a mãe e a filha. A mãe estava tentando convencer as crianças a sair com ela para a Alemanha. Ela disse que perto da casa do vovô tem um parque de diversão. A filha perguntou: mãe, o que é parque de diversão? Aqui é uma pergunta real, que realmente mexeu muito. Porque na verdade eu nunca fui a parque de diversão, porque não temos. Hoje o dia tem, mas na minha época não tive. E a primeira vez que eu entrei em parque de diversão era aqui no Brasil. A segunda cena é no mesmo episódio, quando o Walid al-Abed pediu a médica no casamento. Mas ele disse o seguinte: se você se importa com sua vida, você casaria comigo. Palestino romântico pra caramba, né? É uma ameaça para casar com ele. E aconteceu com muitas e muitas mulheres lá. Mas no final do vídeo, meus amigos, o conflito da Palestina é muito maior do que uma série ou um filme. A série totalmente apagou o sofrimento do povo da Palestina que passa dia a dia nas barras de segurança. E o muro que separou Palestina do Israel. Na verdade, separou famílias mesmo, separou casas, separou ruas, separou terras. E esse é o que Israel quer, deixar o conflito piorar cada vez a mais. Se você ainda não assistiu a série, por gentileza, vai no Netflix e assiste. E antes de encerrar, eu gostaria muito de recomendar um filme palestino chamado Omar. O filme fala do jeito mais real do que acontece na Cisjordânia. Mostra o conflito e a vida dia a dia. É um filme bacana para assistir, exatamente como o meu vídeo. Então dá o like, compartilha o vídeo com seus amigos e segue o meu canal. Amjad Milhem, palestino num prato de feijoada. Até a próxima!